maneira como ela se desenrolou, o Flamengo que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas a verdade é que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, poxa, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. Uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, Tudo bem? Boa noite, Gabriel, do canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. Dois jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre.
mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Boa noite, Felipe. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro, como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. Um jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? E isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira. E a gente percebe isso, então por isso eu qualificaria essa vitória como heróica nesse sentido físico do esforço que esses jogadores fizeram, não só pela viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para os meus jogadores, se for para fazer dali, que faça, culpa minha. Ali a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil, muito importante para a gente. Obrigado. Felipe, fugindo um pouco aqui do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é para uma pauta especial de Libertadores, né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico, né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, né, e é uma meta ser campeão da Liberta como treinador. Isso mexe com você, é algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos conseguem isso com a torcida? Então eu valorizo muito essa comunhão que encontramos junto com o torcedor, que eles se sintam identificados com a equipe que está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado, e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro.